Seção 3ª. Dos termos e dos demais atos que fundamentam ou instruem ação fiscal. Artigo 28. A autoridade administrativa que efetuar ou presidir tarefas de fiscalização para verificação do cumprimento de obrigação tributária lavrará, ou determinará que sejam lavrados, conforme o caso. Inciso 1º. Termo de início de fiscalização, destinado a documentar o início do procedimento fiscal, com indicação de hora da lavratura, devendo ser colhida a assinatura do intimado no instrumento ou em recibo, a menos que seja transcrito diretamente em livro do próprio contribuinte. Inciso 2º. Termo de intimação para apresentação de livros e documentos, para que o sujeito passivo, seu representante legal ou preposto preste esclarecimento ou exiba elementos solicitados pela fiscalização, sendo que a emissão deste termo dispensa a lavratura do termo de início de fiscalização. Inciso 3º. Termo de arrecadação de livros de escrituração, documentos, papéis e outros elementos necessários ao desenvolvimento da ação fiscal. Inciso 4º. Termo de apreensão, termo de liberação ou termo de depósito, para documentar a apreensão de mercadorias, bens, livros ou documentos que constituam prova material de infração, bem como sua liberação ou depósito em poder de terceiro, nos termos da legislação do ICMS. Inciso 4º. A termo de ocorrência fiscal, para documentar situação irregular de mercadorias, bens e equipamentos, livros ou documentos fiscais, quando for desnecessária a apreensão dos mesmos. Inciso 5º. Revogado. Inciso 6º. Auto de infração ou notificação fiscal, para exigência do crédito tributário, atendidas as disposições pertinentes deste regulamento. Inciso 7º. Termo de encerramento de fiscalização, destinado a documentar o encerramento do procedimento fiscal, com indicação de hora da lavratura, devendo ser colhida a assinatura do intimado no instrumento ou em recibo, a menos que seja transcrito diretamente em livro do próprio contribuinte. Parágrafo 1º. O procedimento de fiscalização deverá ser concluído no prazo de 90 dias, prorrogável mediante comunicação escrita da autoridade competente por iguais períodos consecutivos, sendo que, esgotado o prazo sem que haja prorrogação ou lançamento de ofício, o sujeito passivo poderá exercer o seu direito à denúncia espontânea, se for o caso. Parágrafo 2º. Tratando-se de apreensão de mercadorias, uma vez lavrado o termo de apreensão, este perderá validade se no prazo de 30 dias não for lavrado o auto de infração correspondente, considerando-se encerrada a ação fiscal e podendo o sujeito passivo recolher o débito espontaneamente. Parágrafo 3º. O termo de encerramento de fiscalização registrará de forma circunstanciada os fatos relacionados com a ação fiscal, devendo conter, no mínimo, as seguintes indicações. Inciso 1º. A denominação do termo. Inciso 2º. A hora, o dia, o mês e o ano da lavratura. Inciso 3º. O número da ordem de serviço, quando for o caso. Inciso 4º. O período fiscalizado. Inciso 5º. A identificação do contribuinte, firma, razão social ou denominação, endereço e números de inscrição nos cadastros estadual e federal, se houver. Inciso 6º. A reprodução fiel do teor dos fatos verificados, com declaração expressa, quando for o caso, de que não foi apurada nenhuma irregularidade no tocante à legislação, ou, em caso contrário, com descrição detalhada dos fatos apurados. Inciso 7º. A declaração, com efeito de recibo, quanto à devolução dos livros e documentos anteriormente arrecadados, se for o caso. Inciso 8º. O nome, o cadastro e a assinatura do funcionário fiscal. Parágrafo 4º. O auto de infração far-se-á acompanhar
Inciso 1º. De cópias dos termos lavrados na ação fiscal, nos quais se fundamentará, que poderão ser substituídas por reprodução do exato teor do termo em folha à parte, pela autoridade fiscalizadora, devendo neste caso ser indicada a página do livro em que foi lavrado o termo original. Inciso 2º. Dos demonstrativos e dos levantamentos elaborados pelo fiscal autuante, se houver, e das provas necessárias à demonstração do fato arguido. Parágrafo 5º. É dispensada a transcrição, no livro de ocorrências do estabelecimento, dos termos emitidos na fiscalização do trânsito de mercadorias. Parágrafo 6º. Em substituição à transcrição dos termos no livro de ocorrências, nos casos previstos, poderá ser afixada cópia dos mesmos no referido livro. Artigo 29. É dispensada a lavratura do termo de início de fiscalização e do termo de encerramento de fiscalização, do termo de apreensão ou do termo de ocorrência fiscal. Inciso 1º. Quando o auto de infração for lavrado em decorrência de: alínea A. Descumprimento de obrigação acessória. Alínea B. Irregularidade constatada no trânsito de mercadorias, quando o sujeito passivo efetuar, de imediato, o pagamento do imposto e da multa aplicada, caso em que deverá constar, no texto do auto de infração, a quantidade, a espécie e o valor das mercadorias em situação irregular, ou alínea C. Irregularidade relativa à prestação do serviço de transporte, quando constatada no trânsito de mercadorias. Inciso 2º. Tratando-se de notificação fiscal, exceto quando a mercadoria estiver desacompanhada de documento fiscal ou acompanhada de documento fiscal inidôneo, hipótese em que deverá ser lavrado o termo de apreensão ou termo de ocorrência fiscal. Artigo 30. Quando o auto de infração for emitido através do Sistema Oficial de Processamento Eletrônico de Dados da Secretaria da Fazenda, o termo de encerramento de fiscalização e o auto de infração constituirão um instrumento único, devendo neste caso o autuante consignar no livro de ocorrências, se houver, a forma de emissão do auto de infração, indicando seu números, a data da lavratura, o período fiscalizado e o valor do débito apurado. Parágrafo único. Em substituição à anotação no livro de ocorrências dos elementos referidos neste artigo, poderá ser afixada nele uma cópia do auto de infração. Artigo 31. Revogado,